Bom dia a todos e todas. Agradecer ao Conselho de Psicologia pelo convite e dizer que também estou feliz de estar aqui com essa mesa maravilhosa de pessoas queridas e uma plateia também de psicólogos, estudantes, na sua maioria, creio, né? E o tema, ele é um tema amplo e a gente, obviamente, não vai poder falar de tudo, falar só de algumas coisas, mas depois tem a oportunidade do debate, onde a gente pode, talvez, esclarecer alguma coisa ou discutir um pouco mais. Né? Então, eu fiquei na dúvida quando pensei em o que falar, né? Claro, o tema é a escuta, porque eu me sinto assim totalmente tomada, de certa forma, por esse momento presente, né? Pelos acontecimentos no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo e no planeta Terra. Estava falando com a Analice antes, só não sei se nas outras galáxias também, porque não conheço o que está acontecendo lá. Mas se a gente pensar, né, no noticiário de ontem, por exemplo, ou de hoje, ou de antes de ontem, a gente está num momento assim, eu, pelo menos, e creio que muitos, pelo menos, é o que eu vejo, momento de grande perplexidade, né? E, assim, discutindo coisas, assim, inacreditáveis. Sou professora da UERJ, e a gente ontem estava na Assembleia dos Professores, e discutindo a situação dramática da UERJ, uma universidade do estado do Rio de Janeiro, totalmente abandonada, jogada para as cobras, sem nenhum diálogo, todas as nossas reivindicações não encontram respaldo, acolhida do outro lado, o poder público não se manifesta, não quer saber, parece que quer que a UERJ acabe. Né? O reitor mesmo disse que, mesmo que a gente acabe com a greve, não há condição de voltar, porque não há como funcionar na universidade. Não tem ascensorista, não tem limpeza, não tem banheiro, não tem segurança, não tem nada. Então, não há sequer condição de funcionamento. E aí, dentro dessa perplexidade, também a gente vê o que está acontecendo, digamos aqui, para entrar mais no assunto direto, né, da questão da escuta. Os projetos de lei que estão tramitando no Congresso, particularmente, mas não só, né, na Câmara dos Deputados. Projetos de leis que colocam demanda para os psicólogos, não só, demandas também para assistente social, para educadores, mas vamos aqui restringir aos psicólogos. Vários projetos de leis complicadíssimos, problemáticos, e que colocam demandas e que, se passarem, viram leis para o cumprimento, né, pelos psicólogos. O mais difícil, às vezes, de discutir esses projetos é porque eles vêm com uma auréola de proteção da mulher, proteção da criança, proteção do negro, proteção do indígena, proteção do deficiente. Mas, quando você lê mais profundamente, analisa, problematiza, você vê que aquilo ali é uma polícia das crianças, da família, um controle, é uma coisa... E isso, se a gente não problematizar, e coloca questões éticas muito graves para nós, psicólogos. Então, nessa questão da escuta da criança, a questão ela é difícil, porque, primeiro, a gente tem que esclarecer isso. Todo discurso que, em relação a esses projetos de lei de depoimento de criança, vem com essa justificativa da proteção. E eu não vou dizer que as pessoas que propõem esses projetos sejam mal intencionadas ou não queiram proteger, talvez uma ou outra. Mas são pessoas que eu imagino que sejam
dar esse, né? Eu vou dizer que são pessoas que têm boa vontade, que também querem proteger a criança e tudo, mas o que está em questão também é o próprio sentido do que é proteção. E o próprio sentido do que é a função do psicólogo nessas políticas públicas, né? De acolhimento, de política pública de saúde, nos equipamentos, né, dos CAPs, da assistência social, da educação, né? Qual é a função do psicólogo aí? É cumprir protocolos, é cumprir regras, é fazer denúncia para o conselho tutelar, é fazer denúncia para o juiz. É o quê? Então, eu acho que isso é necessário, assim, uma discussão constante, aprofundada, problematizadora, nos vários espaços, né, dos conselhos regionais e federal, mas não só, nos vários fóruns, e também na universidade, nos cursos de formação do psicólogo. É preciso que a gente discuta tudo isso muito com os alunos e que isso esteja... Porque a própria questão dos direitos humanos, hoje, é uma questão que a gente precisa problematizar, né? Falar os direitos humanos, claro, somos favoráveis aos direitos humanos, mas é preciso também entender que esses nomes, eles acabam também sendo apropriados, né? Muitas vezes por uma direita extremamente fascista, que também usa do mesmo jargão. Estamos fazendo isso em nome dos direitos humanos. A gente não deve esquecer que o Bush, né, invadiu o Iraque, bombardeou o Iraque, fez guerra ao Iraque, em nome da democracia, em nome dos direitos humanos. Então, se mata também em nome dos direitos humanos, inclusive da religião, né? No momento, a gente vê isso, o quanto se mata hoje em nome da religião. Então, e uma confusão também, o que é Estado laico, né? A gente tem no Congresso, né, um funcionamento em termos de bancadas extremamente fundamentalistas. Não se trata de ser contra nenhuma religião, ao contrário, as pessoas têm direito de ter as suas crenças, as suas religiões, isso é uma coisa. Agora, querer impor determinada concepção específica de religião ao conjunto da população é outra coisa muito diferente. É não compreender o que é o Estado laico. O Estado laico não simples, é o que garante a possibilidade que as pessoas tenham as suas crenças. Porque se o Estado fosse religioso, ele seria católico e obrigaria todos a serem católicos. Seria umbandista e obrigaria todos a serem umbandistas. Seria budista e obrigaria todos a serem budistas. Como ele não tem religião, ele permite que todas as pessoas possam ter a sua religião, inclusive quem não quiser ter também. Então, é o Estado laico que garante a liberdade de escolha religiosa. Então, a gente vê como, às vezes, é equivocado. Esses dias eu passei e vi um carro assim, com um outdoor no vidro de trás. Bíblia, sim, Constituição, não. Já viu isso? Pois é. Então, vocês vejam, porque não é Bíblia, Bíblia é do cristianismo. Então, além do mais, é impor um tipo de religião, né? Enfim. E aí? Por que vou entrar agora na questão da escuta, da chamada escuta da criança? O psicólogo, ele tem por função escutar, né? Uma escuta atenta, uma escuta protetiva, uma escuta acolhedora, uma escuta aberta, interessante, em função do outro, daquilo que o outro está desejando, daquilo que o outro... Depende aí das várias concepções. A psicologia plural, ela admite várias... Né, não existe
uma unidade, o Canguilhem já falou, a psicologia, né? Enfim. Então, escutar uma criança em situação de sofrimento, óbvio que é função do psicólogo. Escutar uma criança nas suas dúvidas, nas suas indagações, nos seus questionamentos, nas suas culpas, nos seus medos, no seu sofrimento, na sua vontade de crescer e de ser feliz, seja lá o que for, óbvio, isso é da maior importância. E nós temos uma legislação, Convenção da ONU dos Direitos da Criança, que afirma no seu artigo 12 que a criança tem o direito de se expressar. E isso é muito bom. A criança tem o direito de se expressar e nós, adultos, ou quem de direito, né, tem o dever de escutar e levar aquela fala, aquele modo de expressão em consideração, de acordo com a idade e maturidade da criança. Então, a criança fala, oh, mãe, não quero ir ao dentista, não quero tomar vacina, não quero dormir, quero ficar brincando, não quero ir para a escola, não quero tomar banho, não quero comer. A criança pode se expressar. Aliás, se expressar não precisa nem ser um direito, porque se expressar quase que se confunde com a vida. A gente está o tempo todo se expressando. A vida é se expressar. A gente canta, chora, ri, pula, grita, sorri, ou etc., fala. Tudo isso é se expressar. Né? Então, a gente tem direito, porque a própria vida é se expressar. Das vários modos, né, que a gente tem de se expressar. Então, a criança tem direito de se expressar. Tá, é o óbvio, tem direito de se expressar. Não precisava nem estar isso garantido como direito. Igual tem direito à vida. Todos nós temos direito à vida, mas temos a legislação que diz que as pessoas têm direito à vida. Então, tudo bem. Então, temos direito, a criança tem direito de se expressar. Então, quando a criança fala, não quer ir ao dentista, ela tem o direito, a mãe, o pai, ou o adulto, não precisa espancar a criança, bater na criança, reprimir. Olha, você vai sim, vai dormir, vai tomar banho, vai para o dentista e bate e tal. Ou seja, a criança tem o direito de dizer isso, mas não quer dizer necessariamente que o adulto tem que acatar aquilo. Né? Porque isso vai ser levado em consideração de acordo com a idade, com a compreensão que a criança tem, com a maturidade e tal. Mesmo porque o Estado diz que os pais são responsáveis pela saúde, pela educação. Se o pai não levar na escola, não levar no dentista, não levar para vacinar, ele pode, inclusive, ser preso. Né? Porque ele tem responsabilidades em relação à criança. Óbvio que cada cultura vai ter a sua forma, e na nossa, a mãe pode dizer, não, olha, eu sei que é chato ir no dentista, né? Mas, olha, tem um bichinho que, se você não cuidar, ele vai acabar comendo o seu dentinho. E eu vou com você, eu pego na sua mãozinha, fico lá, o dentista vai passar um remedinho, uma anestesiazinha, não vai doer. Se doer, você fala. Mamãe vai estar aqui perto. A gente tem essas formas de lidar com essas questões, até para que a criança também possa confrontar os seus medos e ver que aquilo também não é um bicho-papão, que ela pode muito bem passar por um motorzinho no dente sem maiores problemas. Desde que você seja atento, atencioso, amoroso, não é? Generoso, cuidado, acolhe esse medo, mas não precisa também incentivar e nem nada. Então, é uma coisa relativamente simples. Mas também esse artigo diz lá o seguinte, nos processos judiciais que lhe digam respeito, a criança poderá ser ouvida. E aquelas que têm capacidade de formular os seus pontos de vista, esses pontos de vista devem ser levados em consideração de acordo com a idade, maturidade e com a legislação nacional, porque isso é uma legislação internacional, é a Convenção dos Direitos da Criança. Como você tem, essa convenção foi ratificada pela unanimidade quase que absoluta, menos os Estados Unidos e Somália, na época que não ratificaram a convenção, o resto do mundo inteiro
que faz parte da ONU, ratificou a convenção, significa que adotou a convenção como legislação nacional. Mas a convenção, como ela é genérica para esses países todos, ela diz, olha, isso aí tem que ser regulamentado de acordo com a legislação nacional. Então, nós temos que fazer a nossa legislação. Mas nós temos. Desde a Constituição de 88, que a gente vem formulando essas legislações. O Estatuto da Criança e do Adolescente, as várias resoluções do CONANDA, os vários planos nacionais, as várias políticas públicas gestadas nas conferências, nos conselhos, nos diferentes fóruns. Então, se a gente pegar a Constituição de 88 como marco, a partir do qual, né, o término da ditadura, e a partir do qual a gente começa um processo de democratização ou redemocratização da sociedade brasileira, né, a gente vinha nessa luta de criar políticas públicas de direitos humanos, educação, saúde, assistência, etc., lazer, esporte, nas conferências e tal, com a participação da sociedade civil. Claro que com idas e vindas, com retrocessos, mas a gente achava que a gente estava avançando. E mesmo um revés ou outro, a gente estava no diálogo e discutindo. Só que a gente encontra num momento perplexo de profundo retrocesso. E nossas lutas são para a gente não retroceder. A gente estava lutando para ganhar. E mesmo com todas as dificuldades, a gente ia num processo, inclusive, contraditório, com os próprios movimentos sociais, muitas vezes embarcando em canoa furada, em processos repressivos, né? Achar que a solução é prender todo mundo, prender o pai, a mãe, né? Então, os racistas, os homofóbicos, vão prender todo mundo, como se a única forma de lidar com a questão social seja prendendo as pessoas, né? Um punitivismo, vamos prender todo mundo, e aí resolve os problemas. Né? Então, os movimentos sociais também estão embarcando nisso. E o movimento da criança também, porque tende a haver a questão da proteção de maneira muito restrita, né? Transformando a criança em mera vítima, vítima de tudo. Claro que a criança é muitas vezes vítima de alguma coisa, não estamos dizendo que não exista isso, mas você não pode fixar a criança no lugar de vítima, porque senão ela não tem como superar. Se você acha que a criança é vítima e fica ali fazendo tudo para confirmar a criança e fixá-la nesse lugar de vítima, você não possibilita que a criança saia desse lugar e cresça, e dê a volta por cima. Mas é importante esse nosso modus de estar existindo, de transformar tudo em vítima. Eu sou a vítima. O que você é? Eu sou vítima. Entendeu? Então, como se aquilo fosse uma nova identidade das pessoas. Em função disso, há toda uma coisa sendo gestada de colocar a criança para depor como vítima ou testemunha de crimes na justiça. Não importa a idade. Estão colocando crianças de 3 anos, inclusive levadas ao juiz de maneira coercitiva. A criança é buscada em casa e levada coercitivamente para depor. E querem colocar o psicólogo como sendo aquele que toma o depoimento, inquire a criança, né? Busca fazer com que a criança produza a prova, coloca a criança no lugar da produção de prova. E há uma mistificação, porque diz que isso aí é escuta. Então, indiferencia escuta de tomada de depoimento. E diz que o psicólogo está realmente exercendo a sua função porque ele está escutando a criança. E, obviamente, que os conselhos regionais de psicologia e o federal, e também de serviço social, já acabou o meu tempo, vem discutir... Não, falta um minuto. Ah, falta um minuto. Vem discutindo essa questão, porque é importante discutir o que faz um psicólogo nessas instâncias. Ele escuta ou inquire? Ele escuta ou toma depoimento? Entendeu? E, às vezes, o psicólogo é pressionado porque é questão do mercado de trabalho. Tem um juiz lá em São Paulo que disse o seguinte,
Se o psicólogo não quiser tomar depoimento, não tem importância. A gente não faz mais concurso para psicólogo. Não precisamos de psicólogo nas varas da infância, da família, da justiça. Como se a única coisa que restasse ao psicólogo é ser o duplo do juiz, boca do juiz. Repetir o que o juiz quer. O juiz não pergunta, manda o psicólogo perguntar. E aí é importante toda essa questão da ética, né? Que fazer é esse? Como é que se coloca o psicólogo nesse lugar diante do sofrimento da criança? Ele está ali para produzir uma prova, para prender o pai e a mãe, ou ele está ali fundamentalmente para escutar a criança, respeitar o silêncio da criança, porque nessa coisa aí eles querem que o psicólogo, de alguma forma, seduza a criança para que ela fale. Independente dos medos, dos receios, da culpa, porque o que interessa é a produção da prova. E tem todo um protocolo sendo gestado a partir de tecnologias e metodologias americanas e sendo chamado de o protocolo brasileiro, que vai cair na cabeça de psicólogos, assistentes sociais e tudo, como se nós, inclusive sem passar pelos conselhos, porque nossos testes todos têm que passar e serem certificados. Quem é que vai certificar que isso aí, esse chamado protocolo brasileiro, é um instrumento da psicologia? Né? E aí, nessa coisa, é todo um encaminhamento para que a criança fale. Então, que respeita a dignidade da criança é que existe aí. Então, já terminamos, e aí qualquer coisa a gente discute depois no debate. Muito obrigada.